Olá, meu nome é Luana, eu sou professora, orientadora do Programa de Iniciação Científica do Instituto de Ciência e Tecnologia da cidade de Maricá. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma conversa sobre ciência e pseudociência, que são temas muito atuais, muito discutidos na nossa sociedade, principalmente depois da Covid. Então, são dúvidas em uma sociedade com excesso de informações e opiniões. A nossa sociedade, ela sofre com o excesso de informações. Só para ter um comparativo, uma edição do New York Times atual tem mais informações do que um homem tinha em toda a sua vida durante a Idade Média. Então, será que o nosso cérebro suporta tudo isso? Será que o nosso cérebro é o mesmo cérebro de um homem da Idade Média? Não. O nosso cérebro evoluiu, o nosso cérebro aumentou sua complexidade, aumentou o seu QI. Isso vem acontecendo entre as gerações. É o que a gente chama de efeito Flynn. O cérebro humano, o ser humano, ele tem uma capacidade média de ler 350 páginas por dia. Entretanto, o volume de informações que a gente recebe diariamente pela internet, redes sociais, WhatsApp, jornal, rádio, televisão, é de cerca de 7.355 gigas, o que é equivalente a bilhões de livros por dia. E a gente consegue ler, a gente consegue processar tudo isso, todas essas informações? Não. Então é um fato que nós estamos sendo bombardeados com mais informações que o nosso cérebro consegue processar. Então, o que isso causa? Causa informações recortadas. Como a gente não tem tempo, como a gente não tem capacidade para ler, entender e interpretar todas as informações que chegam até nós, a gente faz recortes. Então a gente lê só as manchetes, a gente lê só as primeiras linhas, né? O resumo da matéria. Hoje em dia, as matérias de site fazem um resumo no início da matéria, porque sabem que não necessariamente a pessoa vai ler a matéria inteira, né? Então a gente faz um recorte, a gente lê trechos. Redes sociais fazem muito sucesso e passam muitas informações exatamente porque elas entenderam que a gente não tem essa capacidade de parar e ler muita coisa. Então, redes sociais que têm número limitado de caracteres, por exemplo, redes sociais de vídeos curtos fazem muito sucesso porque exatamente a gente não consegue processar todas as informações, né? Então, como a gente pega recortes das informações, não necessariamente a gente se debruça sobre uma questão para estudar, para formar uma opinião, a gente forma opiniões baseadas nesses recortes, né? E essas opiniões, a gente tem hoje em dia a necessidade ainda de amplificar. A gente tem a necessidade de mostrar a nossa opinião, porque as redes sociais exigem um pouco da gente que a gente tenha opinião sobre tudo, né? A gente não tem mais aquela questão de não posso opinar sobre algo porque eu não sei, porque eu não sou especialista naquilo. Então eu me reservo o direito de não ter uma opinião formada porque eu não sou especialista naquilo, né? Mas a gente faz, a gente tem que ter opinião sobre as coisas, né? Isso forma uma sociedade ansiosa. Como a gente tem um excesso de informações, a gente precisa estar antenado, a gente precisa estar conectado com as informações, com os debates, né? Isso gera uma ansiedade que pode gerar depressão, burnout, diversos transtornos psiquiátricos. É o fear of missing out, é o medo de ficar de fora de uma discussão, ficar de fora de um debate, ficar de fora de uma construção de um conhecimento.
de memes, não saber o que é que tá rolando, quais são as piadas, quais são as discussões que estão em alta, né? E aí faz-se uma pergunta: nós estamos, por esse estresse, por esse bombardeamento no nosso cérebro está constantemente sendo colocado em situações que ele não tem capacidade de seguir, né? Será que nós estamos vivendo um efeito Flynn reverso? E possivelmente sim. Pela primeira vez, a gente viu que o QI dos filhos é menor que o dos pais. É a primeira geração que isso acontece. E os pesquisadores discutem que deve ser exatamente sobre isso. Sobre esse estresse que nós estamos vivendo, que o nosso cérebro está sendo exposto. E além disso, as nossas crianças, elas estão sendo estimuladas, muito estimuladas, né? Mas somente por estímulos conhecidos, semelhantes. Então é aquele estímulo na frente do computador, na frente do celular. Não é um estímulo de sair, conversar, jogar bola, ter uma noção de distância, uma inteligência espacial. A gente não tem mais, a gente não estimula mais as nossas crianças desta forma. Então, nós estamos super estimulando o cérebro das crianças em uma determinada função, em um determinado estímulo, né? Então, todos os outros estão sendo subestimulados, né? Então, os autores discutem que pode ser essa a explicação de por que nossos filhos estão vindo com QI menor do que os pais, pela primeira vez desde que se faz esse tipo de análise. E aí, nas redes sociais, nos jornais, etc., a gente tem muitos selos, né? Classificações. Então, para eu me diferenciar do que eu estou escrevendo, dizendo, né, para eu dar credibilidade ao que eu estou falando, eu digo que é baseado em ciência. Mas o que é ciência, né? De onde você tirou essa informação? Será que ela é realmente confiável, né? Opinião de especialista. Qual especialista? E aí tem selos, né, de fake news, que isso não é verdade. Então se fala muito sobre ciência, né? Desde que aconteceu essa questão da Covid, se discute muito. A gente virou especialista em vacina. Primeiro a gente virou especialista em epidemiologia. Não, primeiro foi em virologia, para saber a origem do vírus. Então todos viraram especialistas em virologia. Depois todos viraram especialistas em saúde coletiva e epidemiologia. Depois todos viraram especialistas em imunologia para discutir e biotecnologia para discutir as vacinas, né? E depois em economia, né, para discutir lockdown, a necessidade de lockdown, etc. Então, nós somos especialistas em tudo, né? É uma sociedade muito especialista, né? E não, só que não, né? Então, é aquela questão que eu falo dos recortes, né? A gente tem opiniões baseadas em recortes. O que é a ciência? Então, todo mundo fala sobre a ciência, mas o que é a ciência? A ciência é um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa, explicação de fenômenos e fatos formulados de forma metódica e racional. E aí, muitas pessoas questionam: a ciência é uma verdade? Quer dizer que se eu falo que é um conhecimento científico, se eu trago de um artigo, será que é verdade? Eu posso confiar naquilo? Não necessariamente, tá? Até porque a grande verdade da ciência é que não existe verdade absoluta.
Tem uma citação que eu coloquei aqui que fala que o objetivo da ciência não é produzir verdades indiscutíveis, mas sim discutíveis, né? Então, o que é verdade hoje na ciência pode ser reformulado, pode ser demonstrado que não é bem assim. Então, esse conhecimento ele é refinado ao longo dos anos, né? Então, não há uma verdade absoluta indiscutível, né? Há verdades que hoje se sustentam, mas que amanhã podem ser questionadas, né? Questionadas como? Com ciência. Então, ciência se discute com ciência. Ciência se refuta com ciência. Então, se eu quero discutir um fato, se eu quero discutir um artigo, eu tenho que discutir de forma científica, tá? Então, como que a ciência é construída? Como que o conhecimento científico ele é construído? De forma bastante simplificada, é pelo método científico. O método científico ele é baseado em etapas bastante controladas, bastante esquematizadas, para diminuir as possibilidades de erro e de interferência pessoal e humana naquela construção de conhecimento. Então, eu tenho que ser o máximo isento, o máximo metódico para construir aquele conhecimento, para que ele seja um conhecimento o máximo próximo de uma verdade, o máximo reprodutível em outros lugares. Então, eu fiz o meu experimento aqui, construí o meu conhecimento aqui no Brasil. Um pesquisador na Alemanha tem que ser capaz de fazer, pelo mesmo método, chegar às mesmas conclusões que eu, tá? Por quê? Porque não fui eu necessariamente, não é a minha mão, não é a minha opinião, não é a minha crença, não é a minha religião que está fazendo aquele método, tá? Então tem que ser o máximo isento de mim a construção desse método, desse conhecimento científico. Então, a primeira etapa do método científico é a observação de um fato, de um problema, de uma necessidade da nossa sociedade. A segunda etapa é o questionamento, e aí vem as hipóteses, levantar hipóteses. E aí eu vou testar essas hipóteses com experimentação. Então, essa parte de experimentação, ela tem que ser extremamente controlada, como eu disse, extremamente metódica, extremamente correta, para que se chegue a resultados o máximo confiáveis possíveis e uma conclusão bastante robusta. Então, o conhecimento científico, ele é construído a partir do método científico, que a ideia é minimizar ao máximo os vieses e conflitos de interesse, embora seja praticamente impossível, porque nós somos seres humanos. Quem faz a ciência são seres humanos, então por mais que a gente tente ao máximo nos distanciarmos, sempre há conflitos de interesses, né? Controle dos experimentos. Os experimentos têm que ter o máximo de controle possível, duplo cego para analisar os resultados. As análises têm que ser feitas em duplicatas, em triplicatas, para diminuir a possibilidade de erros. Máximo de experimentos possíveis, então não fazer só um experimento, ter um resultado e chegar a uma conclusão, né? Isso é falho, isso pode ser muito falho, né? O máximo de amostragem, de ter o máximo de amostras possíveis para diminuir a possibilidade de erros, né? E então, quando a gente chega a um resultado, a uma conclusão, a gente publica. A gente publica para a comunidade internacional, de preferência.
em revistas indexadas, em revistas que tenham revisão por pares, para que o seu trabalho ele seja, para ser publicado, ele antes tem que ser revisado. Então, não só eu escrevi alguma coisa, eu produzi um conhecimento e eu publiquei. Não. Ele tem que ser, preferencialmente, ele tem que ser revisado antes de ser publicado, para diminuir a possibilidade de erros, né? E então, quando é publicado, ele é então submetido a uma repercussão na comunidade científica internacional. Como está em um artigo de acesso internacional, a ideia é que faça uma repercussão internacional sobre aquele artigo, né? Então, como que é essa revisão por pares? Que todo mundo fala hoje em dia, não necessariamente a gente sabe o que é, né? Então, eu faço meu trabalho pelo método científico, chego à minha conclusão, escrevo o meu trabalho, escrevo o meu artigo, eu submeto o meu artigo para a revista. E a revista, chega o meu artigo para o editor, para o conselho editorial, que manda para os avaliadores, que são especialistas naquela área. E os avaliadores, eles vão procurar defeitos na sua metodologia, vão procurar vieses no seu trabalho, vão procurar problemas no seu trabalho antes de publicar, né? Então, leva-se então a opinião do avaliador, que é enviado para o editor novamente, e dependendo da opinião dos avaliadores, o editor pode levar o artigo para aceitação ou passar para revisão. Então, volta para o autor para fazer as modificações que os especialistas, os avaliadores, questionaram, tá? Ou então, pode ser rejeitado de cara o artigo, dependendo da qualidade do seu artigo, pode ser rejeitado na hora também, tá? Então, isso é assim que se constrói conhecimento científico, tá? E o que é uma crença, né? Crença é um conjunto de convicções. Eu estou convicto de alguma coisa, mas eu não posso provar. É uma questão de que eu acredito naquela coisa, naquela situação, eu creio naquilo, mas não posso provar. Mas isso é seguido e não permite contestação. Então, é uma crença, é algo que eu creio, não posso provar, eu sigo e não permito contestação. Um exemplo são as crenças mesmo, né? Exemplos de crenças religiosas. Por exemplo, como que a Virgem Maria permaneceu virgem mesmo após o nascimento de Jesus? Mesmo tendo gerado um filho e depois o filho nascendo pelo canal vaginal, como que Maria permaneceu virgem até o final dos dias dela, né? Biologicamente, isso não tem comprovação, não tem como comprovar, né, que isso aconteceu. Porém, as crenças religiosas defendem e explicam como que isso aconteceu. E aí vai de você acreditar, ter fé naquilo ou não, tá? Quer dizer que é melhor ou pior do que a ciência? Não, é diferente. É um conhecimento construído de forma diferente, tá? Opinião. O que é uma opinião? Opinião é um julgamento. É um julgamento pessoal, individual, que pode ser baseado em crenças, como a gente falou, na sua formação ética, na sua formação familiar, na sua vivência, na sua experiência, né, no seu estudo. E, inclusive, a sua opinião pode ser também baseada na ciência, tá? E aí eu peguei um meme aqui da diferença entre opinião
e ciência, observação científica, fatos científicos. Então, duas pessoas caindo, né? Ei, você está sem paraquedas. E o outro fala, isso é sua opinião. Não, isso não é opinião. Isso é uma observação, é indiscutível. Ele está sem paraquedas, tá? Não se refuta estudo científico com opinião. Estudo científico se refuta com estudo científico. Eu posso ter uma opinião sobre aquele estudo científico? Posso. Mas eu posso dizer, eu posso afirmar que aquele estudo, que aquela conclusão, ela não é real, que aquela conclusão não é verídica? Não necessariamente, tá? Porque eu não tenho como provar que aquele experimento, que aquela conclusão não se suporta. Para eu comprovar que aquela conclusão não se suporta, eu tenho que provar, eu tenho que experimentar. Então, eu tenho que fazer também ciência, tá? O que é pseudociência? Se fala um pouco sobre pseudociência desde a época da Covid e a gente não sabe necessariamente o que é pseudociência. Pseudo significa falso. Então, uma falsa ciência. É aquela ciência que parece, mas não é ciência. Tem cara de ciência, se mostra como ciência, mas não é ciência. Então, são alegações, teorias que afirmam ser baseadas em evidências científicas, mas esses argumentos não cumprem o método e os padrões científicos. Então, não podem ser chamadas de ciência. As conclusões que se chegam não podem ser suportadas de forma científica. Então, a ciência, como a gente falou, parte de uma observação, de uma hipótese, de uma experimentação, de conclusões. A pseudociência e revisões, desculpa, né? Então, o meu conhecimento, ele é submetido à avaliação externa. Na pseudociência, não. Pseudociência, ela tem cara de ciência, mas não é. Então, não necessariamente eu tenho uma hipótese bem construída. Experimentos, não necessariamente eu tenho experimentos, mas quando eu tenho, não necessariamente eles são controlados. Não necessariamente eles têm um número de indivíduos, um número de análises, né, que possam me dar uma segurança na minha conclusão, tá? Então, a fase de experimentação, quando há na pseudociência, ela é muito falha e leva a conclusões erradas, tá? Então, a pseudociência nega o que ela quer se parecer à ciência. A pseudociência, ela nega a própria ciência, tá? Ela propaga informações erradas, falta de conhecimento, desinformação, seja por informações mentirosas, fake news, e negacionismo. Nega as evidências científicas e históricas para usar fake news como armas. A gente viveu muito isso durante a pandemia. Eu, a partir de agora, vou dar exemplos de como que a pseudociência age e vocês com certeza vão reconhecer momentos durante a pandemia que vocês viveram situações assim, tá? Negacionismo. O que é o negacionismo? É eu negar uma realidade, eu negar um conhecimento suportado cientificamente. Então, pessoas ou grupo de pessoas que contestam as descobertas na área da ciência. Então, a pseudociência, ela nega a própria ciência, dizendo, por exemplo, que a Terra é plana. É mais do que comprovado que a Terra é redonda, né? Mas quem defende, tem grupos que defendem a Terra plana
e que tem experimentos e que tem provas de que a Terra seja plana, mas todas essas provas, todos esses experimentos têm muitos problemas metodológicos que não podem suportar uma conclusão dessa, de que a Terra é plana, tá? Vacinas causam doenças. Então é outra falácia que se fala de negacionismo. Aquecimento global é uma farsa. A evolução é uma mentira, né? Eu não vejo macacos virando seres humanos, né? Não existe isso. Quem fala algo assim pode fazer algum sentido de que, realmente, eu não vejo macacos virando seres humanos na esquina, né? Então, como que fala-se que o ser humano foi fruto da evolução, né? Porque não é assim que acontece. Então, uma pessoa que defende esse tipo de argumentação é uma pessoa que ou não entendeu a teoria científica, ou ela realmente tem má interpretação sobre aquilo e às vezes ela entendeu, mas ela quer falar de maneira incorreta para poder chegar às pessoas, né? Senso comum. A gente vai discutir essas estratégias, né? E uma mais nova, né, que foi falada muito, que o vírus da Covid foi criado em laboratório, né? Isso é outra falácia, outro negacionismo sobre algo que já é bastante estabelecido, que o vírus da Covid foi por fruto de evolução natural, né? O negacionismo não é aleatório. A gente pode parecer que é bagunça, qualquer coisa fazem qualquer coisa. Não é assim, tá? Ele também segue um método, que é o FLIC. É o FLICC. O F, do Fake Experts, falsos especialistas, falácias lógicas, expectativas irreais, seleção a dedo, com teorias da conspiração. A gente vai ver cada um deles. Então, falsos especialistas, eles adoram buscar especialistas que demonstram, que falam que não existe aquecimento global. Então, pegam alguém que seja de, não sei, algum conhecimento em geografia, ele é especialista em geografia, geologia, mas não necessariamente em climatologia, né? Não necessariamente ele é um especialista naquela área. Então, ele pode ser climatologista, mas não necessariamente especialista naquela área para poder dar uma opinião, para poder dar informações científicas, né? Um exemplo, eu posso dar alguns exemplos, né, de falsos especialistas. Por exemplo, o Nobel de 2008, o pesquisador que ganhou o Nobel de 2008, ele tem várias falas bastante complicadas. Então, ele é o ganhador do prêmio Nobel, mas que não necessariamente tinha uma postura ética e responsável nas suas falas. Então, por exemplo, ele já falou em alguns momentos que antibióticos causam autismo. E não existe essa informação. Não se suporta essa informação com dados científicos. Não tem como comprovar isso. Ele já afirmou também que mamão fermentado cura Parkinson. Ele afirmou, por exemplo, que o vírus da Covid tinha origem em laboratórios da ciência. Na China, desculpa. Falou-se que a China estava querendo uma vacina contra a AIDS, e aí eles tiveram um erro e aí criaram o vírus da Covid, o que não faz sentido algum. Já foi demonstrado por diversas maneiras que isso não faz sentido, não se suporta cientificamente. Eu não tenho como comprovar isso.
mais que isso, não só eu não tenho como comprovar, como eu tenho como comprovar o oposto, tá? E durante a vacinação, ele afirmou que a vacinação em massa seria um genocídio, porque ele defendia que iria gerar diversas variantes e que iria gerar o fim da humanidade, né? Então, esse cara aqui que ganhou o Nobel em 2008, não necessariamente ele era um especialista, era, tanto é que ele ganhou o Nobel, né? Mas ele não necessariamente tinha posturas éticas e suportadas pela ciência, né? Outro exemplo de falso especialista muito clássico na literatura, todos sempre citam esse indivíduo como um exemplo de falso especialista, um exemplo de pseudociência, de ciência produzida de forma errada, tá? Wakefield e colaboradores é um trabalho de 1998, publicado na Lancet, que era uma revista de bastante impacto no meio científico, ou seja, muito lida, muito discutida no meio científico, né? As revistas, elas têm rankings, mais ou menos assim, que é o fator de impacto dessas revistas. Então, quanto maior o fator de impacto, maior a repercussão dessa revista, mais difícil é para você publicar nessa revista. Então, se é mais difícil, quer dizer que as informações que tem nessas revistas são as mais próximas da verdade, são consideradas verdades. Foi o que eu falei, ciência não existe verdade absoluta, né? Então, não necessariamente uma revista de alto impacto, alto fator de impacto, quer dizer que não cometa erros, né? Então, esse é o maior exemplo, porque ele, no artigo dele, ele leva à conclusão, ele conclui que a vacina tríplice viral, aquela do sarampo, ela causa uma inflamação intestinal, que causa uma inflamação cerebral, que causa o autismo, que causa sintomas de autismo. Isso foi no Reino Unido. No mesmo ano, o índice de vacinação caiu absurdamente por conta da repercussão desse artigo. E isso gerou um movimento anti-vacina mundial, baseado e suportado nesse trabalho desses autores de 1998. Mas qual é o problema? Qual é o problema desse trabalho? O problema é que ele chegou a essa conclusão baseado num trabalho, num estudo com 12 crianças. Isso é muito pouco para chegar a uma conclusão tão perigosa assim, tá? Esse trabalho, essa experimentação nunca conseguiu ser replicada. Ou seja, ele fez e ninguém nunca conseguiu chegar à mesma conclusão que ele, aos mesmos resultados que ele, né? Então, tentaram fazer aquela experimentação em outros lugares e não conseguiram, né? E, posteriormente, provou-se que o médico forjou os resultados por financiamento de advogados que queriam processar a indústria farmacêutica. Então, eles queriam processar a indústria farmacêutica, eles queriam um suporte de alguém que dissesse, olha, as vacinas fazem mal. E ele foi essa pessoa, né? Ele que pegou esse filão, entre aspas, né? Esse negócio, né? Então, esse é o artigo original dos autores e foi publicado na Lancet, como eu disse, em 1998. A Lancet se retratou, ela tirou esse artigo do ar, se retratou depois, pediu desculpas. O autor principal,
ele perdeu o direito de exercer a medicina. Ele era médico, ele perdeu o direito de exercer a medicina por conta desse trabalho e da repercussão negativa desse trabalho. Então, todo o movimento anti-vacina que hoje existe foi baseado nesse artigo original, que não é verdade, que já foi comprovado que ele não se sustenta. Então, foi uma pseudociência, tá? Então, o que diferencia a ciência da pseudociência é aqui uma anedota de como a diferença de como se constrói, né? Aqui estão os fatos. Que conclusões podemos tirar deles? Na pseudociência é o oposto. Eu já chego com uma conclusão. Então, eu tenho a minha conclusão. Quais fatos eu posso procurar para suportar essa minha conclusão? Então, falando em falsos especialistas, isso daqui é uma pesquisa de ciência e tecnologia de 2019, a repercussão, o índice de confiabilidade as fontes de confiabilidade. Então, foi feita uma pesquisa com brasileiros, isso daqui foi só no Brasil, fontes de informações mais confiáveis. Em primeiro lugar, em segundo lugar, empatados os jornalistas e médicos. Então, as pessoas confiam muito em jornalistas e em médicos. Em terceiro lugar, religiosos. Em quarto lugar, cientistas. Então, a gente está bastante desprestigiado, né? O conhecimento científico no Brasil está bastante desprestigiado, porque não necessariamente jornalistas eles são isentos de opinião, né? Não necessariamente jornalistas são submetidos a critérios, a avaliações externas, né? Médicos têm uma liberdade enorme para exercer a sua medicina. Então, vide o exemplo da cloroquina, que até hoje, quem prescreve cloroquina e azitromicina contra a Covid, a Sociedade de Medicina diz que está dentro do critério médico. Então, eles não podem punir um médico que faça isso, embora haja todos os suportes científicos que demonstrem que esses medicamentos não têm eficácia contra a Covid. Mas o que se defende é que o médico tem liberdade para prescrever e avaliar o caso individualmente. Religiosos que trabalham com crenças, como eu disse. Cientistas, então, tá em quarto lugar, né? Nenhuma das opções. Militares, cientistas que trabalham para empresas estão em menos confiáveis, ok. Não necessariamente eles têm a isenção necessária. Podem ter? Podem ter, tá? Podem realmente ter, mas não necessariamente têm. Escritores, artistas, políticos, e aqui a fonte de informações menos confiáveis. Quem as pessoas menos confiam, quem os brasileiros menos confiam. Então, em primeiro lugar, políticos, depois jornalistas, mas não eram os mais? Artistas, religiosos, militares, médicos, cientistas lá pro final. Falácias lógicas é mais uma estratégia que se baseia em pseudociência. Se utiliza de argumentos falaciosos, mentirosos para desprestigiar a ciência, agredindo o portador da informação, o tipo de informação, etc. Por exemplo, como acreditar no aquecimento global se os climatologistas não conseguem nem acertar a previsão do tempo amanhã? Né?
Então, uma coisa é a curto prazo, outra coisa são projeções climáticas, tá? São coisas completamente diferentes. São probabilidades também, não são verdades 100%, tá? Há maior probabilidade de acontecer X, mas pode acontecer Y, tá? Outro exemplo. Vacinas obrigatórias são controle estatal sobre nós, inclusive para injetar microchips na gente. Gente, não teria nem microchip suficiente para todo mundo. E se eu quisesse injetar microchip nas pessoas, gente, vocês carregam microchip no bolso de vocês. Carregam para onde for. Então, preciso realmente injetar microchip nas pessoas? Se você tá defendendo a vacina, por exemplo, a vacina da Covid, aí chega alguém e fala, mas você é patrocinado pela Pfizer para estar defendendo a vacina? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô desprestigiando o autor da informação, né? Você é idiota, a conta do Fique em Casa vai chegar. Então eu estou também desprestigiando aquela pessoa, tá? Expectativas irreais. Expectativas irreais é como os pseudocientistas exigem que a ciência verdades absolutas, que convencem a sociedade disso. No entanto, é o que eu disse, verdades absolutas não existem na ciência. Então, é aquela pessoa que fala, só vou vacinar meu filho quando comprovarem que a vacina é 100% segura. Paracetamol não é 100% seguro. Dipirona não é 100% segura. Tá? Vitamina D não é 100% segura. Então, nada é 100% seguro. A questão são os riscos e benefícios. Para você aprovar uma vacina, você tem riscos e benefícios. Quando os riscos forem infinitamente menores do que os benefícios, aí pode-se pensar em aprovar uma vacina, tá? E aqui um Twitter do Carlos Bolsonaro negando o aquecimento global. O aquecimento global proporcionando o dia mais frio do ano no Rio de Janeiro. Ele quis dizer que se está ocorrendo o aquecimento global, não era para ter dias frios, pela lógica, né? Então, ele está criando uma expectativa irreal. Por quê? O que é o aquecimento global? O aquecimento global é o aumento médio das temperaturas do nosso planeta. Aumento médio, tá? Seleção a dedo. Seleção a dedo, você seleciona os dados que sustentam a sua ideia, descartando os fatos que contestam. Então, eu vou selecionar regiões específicas do globo em que as temperaturas estejam diminuindo. Para quê? Para comprovar que o aquecimento global não existe. Mas, como eu disse, o que é o aquecimento global? É o aumento médio da temperatura do planeta. É uma média. Se é uma média, quer dizer que tem áreas que podem ficar mais frias, dependendo da mudança da dinâmica dos ventos, das marés, das correntes marítimas, desculpa. Então, há locais que realmente podem ficar mais frios, mas na média do planeta, a temperatura aumenta, tá? Então, um exemplo que aconteceu durante a Covid, começou-se, então, a vacinação e uma criança morreu. Logo quando começou a vacinação, uma criança morreu em Lençóis Paulista. E aí a prefeitura parou a vacinação naquela cidade, porque uma criança morreu, né? Mas, para uma vacina ter sido aprovada,
quer dizer que é uma vacina segura, tá? Embora seja uma aprovação emergencial, não se aprova uma vacina sem ter o mínimo de segurança. E aí esse fato isolado, numa realidade de milhões de crianças sendo vacinadas, uma teve uma alteração e morreu. E, na verdade, foi demonstrado que essa criança tinha uma síndrome rara, que ela morreu por outra questão, que não relacionada à vacina. Mas, como eu tinha uma argumentação, como eu tinha a questão da pseudociência forte, né, contra as vacinas, o que se fez? Vamos parar a vacinação, até que se comprove que não há nada não há relação, tá? Mas usam esse caso até hoje, inclusive. Quem é do movimento anti-vacina usa esse caso até hoje para suportar a hipótese deles de que a vacina é perigosa. Tá? Teoria da conspiração. Por exemplo, o aquecimento global foi inventado para barrar o crescimento econômico. Outro exemplo de teoria da conspiração, a possibilidade do coronavírus ter sido vazado de um laboratório chinês, né? E qual é o impacto da pseudociência? São muitos. Eu trouxe alguns aqui para mostrar o quanto que a pseudociência é perigosa para a nossa sociedade. Então, iludidos por propaganda enganosa, pais dão substâncias parecidas com água sanitária para filhos com autismo. Porque vinha se difundindo que essa medicação, que essa substância iria curar o autismo daquelas crianças, né? Então, água sanitária é tóxica, né? Outro exemplo, né? Eu tô dando exemplo aqui em relação a autistas, porque é uma síndrome, é uma condição que vem aumentando na sociedade que não tem cura, né? Então, como não tem cura, tem muita especulação em cima dela. Então, tem muitas curas milagrosas, tratamentos milagrosos, né? Então, um deles é a dieta sem glúten e sem caseína, que já foi comprovado que não melhora o comportamento de autistas. Então, eu tenho alguns artigos que mostram, que defendem que a restrição alimentar para os autistas poderia ter melhora no quadro clínico, melhora no comportamento, na cognição dos acometidos, dos autistas, mas esses artigos eles são muito falhos, eles não têm uma metodologia muito controlada, são com pouco número de indivíduos, então não tem como chegar a uma conclusão dessas. E outros artigos com um pouco mais controlados, com um número maior de indivíduos, demonstram que não há diferença entre autistas que têm alteração na dieta e os que não têm. Ou os que começaram a fazer as mudanças alimentares não necessariamente tiveram ganho, tá? Então, isso é uma dieta extremamente prescrita para autistas, mas que não há suporte científico ainda, tá? E o que é muito ruim, né? Porque autista é um indivíduo que tem problemas de socialização. Então, se aquele indivíduo que já tem problema de socialização, ele tem uma dieta restritiva, ele tem uma dieta diferente dos colegas, por exemplo, ele tem que comer separado, coisas diferentes. Isso é mais um objeto de exclusão para esse indivíduo, né? Outro exemplo é o criador do protocolo de Coimbra, um médico
ele teve o seu CRM interditado por 41 dias, porque ele defende a suplementação em doses altas de vitamina D para a população. E que isso pode causar alguns danos para a saúde. Não há comprovação de que haja benefícios e, ao contrário, pode gerar prejuízos para a saúde das pessoas. Outro exemplo, né? Cortar é tão essencial quanto amamentar, diz psicóloga. Olha a falsa especialista aí, né? Olha o impacto que isso tem para uma mãe em que, no Brasil, a média de amamentação no Brasil é de 41 dias, enquanto a OMS recomenda 6 meses mínimos de amamentação exclusiva e amamentação até 2 anos, né? No mínimo até 2 anos. E aí chega uma psicóloga e fala que cortar a amamentação é essencial, né? E ela defende que a amamentação prolongada pode trazer prejuízos ao desenvolvimento psíquico do bebê, etc. E que isso não se suporta cientificamente. Tem vários artigos mostrando exatamente o oposto. E aí, qual é o impacto disso? Uma mãe que tem dificuldade para amamentar, olha isso e fala, poxa, eu estou prejudicando o meu filho. Outro exemplo do impacto da pseudociência é a detecção de bactérias resistentes a antibióticos que triplicou pós-pandemia. Porque durante a pandemia foi prescrito e foi utilizado muitos antibióticos de forma incorreta. E aí, o que isso causa? Seleciona bactérias resistentes. E aí, acredita-se que a próxima pandemia seja de bactérias resistentes a antibióticos, porque o número de bactérias resistentes triplicou após a pandemia. Esse é o impacto da pseudociência. Então, eu termino aqui com um pensamento de Albert Einstein, que toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva, é infantil, mas, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos. Então, a ciência falha, a ciência não produz verdades absolutas, porém, são o mais próximo, o mais suportado, né? O mais próximo e confiável possível, tá? Outro pensamento do Sagan, que fala que a ciência não é perfeita. Por vezes, a ciência é mal usada. E eu dei vários exemplos aqui da ciência sendo mal usadas. E vocês podem lembrar de vários exemplos aqui no Brasil de ciência mal usada, né? Ela pode ser mal usada, é somente uma ferramenta, mas é a melhor ferramenta que temos. Uma das grandes vantagens da ciência é que corrige a si própria, permitindo-lhe um aperfeiçoamento constante, aquela história de ciência corrigindo a própria ciência. O pensamento científico aplica-se em tudo que existe. Com essa ferramenta, nós conquistamos o impossível. Então é isso. Eu agradeço demais a quem ficou até aqui, como eu disse, né? Nós baseamos em recortes, então quem ficou até o final do vídeo, eu agradeço. Espero ter contribuído um pouco para a discussão com vocês. Obrigada, até a próxima.